Oi pessoal, como vai vocês? Hoje eu vou falar um pouco sobre como eu descobri que o Rafael era ETEA, né? Na questão do Rafael foi bem interessante, porque eu achava que algumas coisas que me incomodavam nele, eu achava que é porque era coisa de adolescente, né? Meio desligado, ou fazia alguma coisa de errado, assim, eu mandava, ele fazia uma coisa, ele fazia outra. Só que eu nunca suspeitei de nada disso, né? O que é que aconteceu? Teve um certo período que ele começou a ter dor de ouvido. Ele teve umas crises de dor de ouvido. Teve a primeira, aí tudo bem, deu um remedinho a ele, tudo, passou e tal. Ficamos de boa, né? Em casa. Aí, se eu não me engano, foi na mesma semana, ele teve novamente dor de ouvido. E eu já fiquei de orelha em pé, né? Teve dor de ouvido. E aí eu disse, não, vou marcar um médico para ele. Aí eu fui no posto, marquei, né? Nós fomos no dia da médica. E daí ela pediu para eu sair um pouquinho da sala para eu conversar com ele, né? Aí a médica do posto, ótima médica, maravilhosa, apesar de ser uma médica jovem, que às vezes a gente não dá tanta credibilidade, mas super atenciosa, um amor de pessoa, ótima, nota 10. Então ela pediu para eu sair um pouco, então ela conversou uns 5 minutinhos com o Rafael, né? Começou um períodozinho de tempo e mandou entrar na sala novamente. E eu achei estranho aquilo, mas fiquei calada, né? Aí ela disse, mãe, vamos fazer assim, eu vou pedir o exame dele, certo? Que eu fui no intuito de pedir o exame mesmo, para ele passar por um otorrino, né? Para saber se ele está com algum problema, né? Que ele teve dor de ouvido com recorrência. Então ela chegou para mim e disse, vou fazer assim, eu vou pedir o exame, tá? Mas eu vou encaminhar o Rafael para o psicólogo. Aí eu bati o pé. Eu disse não. Doutora fulana, que eu não vou falar o nome dela aqui, né? Claro. Que ela não me deu permissão. Aí eu disse, não, doutora fulana, eu não tenho tempo para estar em psicólogo. Aí aquela história, expliquei para ela de novo, para aquela que eu trabalho. Eu disse, olha, doutora fulana, no dia que eu não trabalho, eu não como, minha situação é essa, eu não tenho tempo de estar em psicólogo, eu já pensando, né? Ah, meu Deus, tem que ir para psicólogo e não sei o quê, coisa de outro mundo, né, para mim. E ela bem jeitosa, bem carinhosa, ela disse, não, mas vamos fazer o seguinte, coloque, vamos ver e tal, não sei o quê. Mas até então ela não me disse nada do que ela desconfiava, nada, né? Ela só queria botar ele pro psicólogo. Aí eu disse, mas você acha que meu filho tem algum problema, alguma coisa? Ela disse, não, vamos fazer o seguinte, marca o psicólogo. Então eu sei que ela me convenceu. Aí eu disse, pronto, lá vai eu reprogramar os dias dos meus trabalhos, onde eu tinha trabalho, para remarcar as coisas, que era para eu ter ido. Eu digo, quer saber uma coisa? Eu vou colocar, porque eu sei que não vai dar em nada. Porque eu já tinha colocado outros exames meus, outras coisas, e já está com mais de ano e não saía. Então essas coisas é bem... O de Aleph não saiu. Aleph foi encaminhado e não saiu o psicólogo para ele, para Aleph. Aí eu disse, isso não vai sair não, eu vou colocar só para dizer a ela que eu coloquei e pronto, botei. Mas baixa, quando foi na outra semana, chegou. Ligaram para mim. Consulta com o psicólogo, com o Rafael, tarará. Aí eu, meu queixo foi lá no chão, né? Eu digo, como é que pode? Eu tinha encaminhamento para ginecologista, para ortopedista, tive um monte de crise de coluna, nesse período que eu me separei, teve umas vezes que eu fiquei sem andar, eu chorei porque eu não podia cuidar dos meninos, foi um sufoco, eu fiquei de cama mesmo, eu não podia pisar o pé no chão, quando tive crise de coluna. Eu chorei porque eu não podia cuidar dos meus filhos. A Alfie deitava assim pertinho de mim, me pedia as coisas e eu não podia nem me mexer. Foi terrível.
Nunca mais eu quero sentir aquilo, passar por aquilo. E é por isso que eu tento cuidar um pouco da minha saúde, né? Para poder cuidar deles. Aí eu digo, como é que pode? Aí tudo bem, fui no posto, peguei o papel e no dia marcado fui no endereço. Aí, chegando lá, né? Contei a história do ouvido, né? Eu digo, olha, eu não entendo porque que a doutora fulana mandou vir pra cá. Porque eu não tô entendendo nada. Porque meu filho não tem problema. Meu filho só teve um problema de ouvido e tal, não sei o quê. E daí a psicóloga começou a conversar, fez umas perguntas, barará, barará, tudo bem. Disse que Rafael ia ficar sendo acompanhado, né? Tudo bem. Aí ficou. E nesse mesmo dia ele foi encaminhado, ou foi na outra consulta, foi na outra semana. Ele ficou sendo consultado uma vez por semana. Foi sufoco, porque eu pagava a passagem inteira minha e a dele, e levava a Aleph de brinde, né? Porque para todo canto que a gente vai tem que levar a Aleph. Então, nessa época a gente não tinha carteirinha de gratuidade, nenhum dos dois, então eu tinha que desembolsar. E perdendo dia de serviço, perdendo trabalho e segurando o dinheiro das passagens para ir, né? E era toda semana. Quando foi na outra semana, ou foi na segunda semana, a mesma psicóloga mandou conversar com o psiquiatra. Encaminhou ele para o psiquiatra. E conversamos, e lá e tal, e o Rafael ficou sendo acompanhado, né? Então, eis a questão. O problema do ouvido de Rafael, que eu achava a audiometria, depois saiu o resultado da audiometria. E o que é que aconteceu? Não aconteceu nada. Não acusou nada nos ouvidos de Rafael, nada. O negócio é que eu achava que a falta de atenção dele, quando ele estava assim no canto que eu falava com ele, Rafael, não sei o que, não sei o que, e ele lá, parado, mexendo em alguma coisa. Aí depois de eu chamar umas 3, 4 vezes, ele fazia, assim, sabe? E eu dizia, Rafael, vale, compre isso, isso e isso. Ele trazia algumas coisas erradas, ou ele ia, voltava, não trazia, porque ele esquecia, né? A questão do esquecimento dele chamou muita atenção, né, dos médicos, por ele ser muito jovem, né? E assim, compreender umas coisas erradas, às vezes eu falava com ele compreendia. A gente tá aqui conversando uma coisa, de repente ele conversa outra coisa totalmente diferente daquilo que a gente está conversando. E outra coisa que também acontecia dentro de casa, só que eu não prestava atenção, porque Rafael era muito seletivo. Ele não come legumes, não come nenhum tipo de legumes. Fruta, até hoje eu só vi Rafael comer banana, ele não come outra fruta, mesmo assim, não. E ele sempre comia feijão separado, até hoje ele come feijão separado das outras comidas, ele come separado, ele tira verdura, tira carne, tira tudo, só come o feijão separado. Então essas coisas, eu não sabia que tem esse tipo de seletividade, né? Eu já tinha observado, eu brigava muito com ele, falei, por que você faz isso? Eu não sabia, na minha ignorância, eu não sabia o que era autismo, eu não conhecia, eu não sabia o que acontecia com pessoas que têm TEA. E eu não sabia que isso era um sintoma, né? Um sinal. Então você dizia, meu filho, coloca tudo no prato, arrumadinho assim, coloca o arroz, coloca a mistura, deixa a mamãe colocar uma verdura. Não, verdura passe longe. E não, sempre comia separado. E até hoje ele come separado. Então, começamos e ficamos nesse negócio, né? Eu perdendo trabalho e toda semana ele, e enquanto isso não tinha começado ainda as terapias de Aleph. As terapias de Aleph eu tive que colocar na justiça depois que saiu o ano passado que ele começou a fazer. Então o processo de Rafael começou bem, uma coisa que nunca passou na minha cabeça, eu jamais imaginaria. E começou o tratamento dele
Primeiro que eu de Aleph, né? As galinhas da minha vizinha. Quando é galinha, passarinho, é uma coisa ou é outra, né? Mas beleza. Aí o que é que acontece? Seletividade com pessoas, até pessoas da família. Se chegar aqui em casa, ele vai para o quarto, ele se isola, ele evita contato com as pessoas, ele evita falar, ele não consegue dialogar com as pessoas, ele tem muita dificuldade em construir diálogo, né? Isso também foi percebido. Para mim, isso era tudo normal, né? Para mim, isso dentro de casa, até porque dentro de casa ele se solta mais um pouco, mas na rua ele não quer que fale com ele quer ficar calado, ele quer passar despercebido, ele não quer, ele evita. E tem uma coisa que desde novinho, né, Rafael, desde bebê, ele vomita, andando de carro, de ônibus, qualquer coisa que se mexa, fechado, que se mova, ele vomita. Então, ele quando era bebezinho, a gente andando de carro, quando a gente menos esperava, ele lá em cima da gente, vomitava, né? Só que ele foi crescendo, os vômitos foram diminuindo, foram passando, só que hoje ele só tem ânsias, ele fica com ânsia de vômito, ele evita andar de ônibus se a gente for sair para um lugar, se eu for sair para um lugar, for num canto muito longe, tiver que pegar carro, nem sonho, né? Ele prefere ficar em casa, ele prefere andar a pé. Tanto que eu nem tirei aquelas carteirinhas de gratuidade para viajar, porque eu não vou viajar para canto nenhum sem eles, então não adianta. E viagem longa, pior ainda, né? Seria uma tortura para Rafael. Então eu nem perdi meu tempo tirando aquelas carteirinhas para viajar assim, para fora do estado, essas coisas. Então, essa questão, né? Então ele sente muita tontura, enjoo. Quando a gente sobe no ônibus, quando é na terceira parada, ele já começa a ficar passando mal. Então ele sente enjoo, dá dor de cabeça, ele fica com ânsia de vômito, ele sente dores pelo corpo, dor na nuca, né? Então, às vezes ele pede pra gente descer, quando eu vejo que ele não tá aguentando mesmo, a gente desce. Quando eu tô com dinheiro, a gente desce no meio do caminho e pega um Uber para completar a viagem. Quando não é na ida, é na volta. Quando eu não tô com aquele dinheirinho do Uber, ele tem que se segurar, se aguentar, né? Mas quando ele desce atordoado. Escurece a vista, ele se segura em mim, ele fica zonzo, ele fica desnorteado. Então isso acontece toda vez que ele anda de ônibus. Eu fico com muita pena dele, porque é uma tortura. Então, por conta disso, eu conversei com o psicólogo e o psicólogo dele, tendo consciência desse problema dele, teve uma vez que ele chegou na clínica super mal mesmo, ele ficou um tempão lá fora passando mal. Desde a parada de ônibus a gente subiu e na clínica ele ainda continuou passando muito mal, fiquei com a pena dele. Então, o psicólogo deixou ele de 15 em 15 dias, né? Eu pedi a ele que seria menos tortuoso para ele ficar de 15 em 15 dias. Então, mas a gente passou um ano, ele sendo acompanhado toda semana. Com quase um ano, ou foi um ano, foi que o psicólogo e o psiquiatra juntos deram o diagnóstico de Rafael, que ele é TEA. E eu também não esperava por isso, né? Então, em questão de amizades, ele não tem amizades, ele só tem um amigo, ele é muito seletivo com pessoas, ele evita, como eu falei, ele evita muita questão do contato, né? Outra vez eu estava num churrasquinho, levei ele e o Ado para comer churrasco. Aí só tinha a gente, né? Aí como tinha um vãozinho que era aberto, aí para ele ficar mais à vontade,
E também ele pediu, né? A gente ficou na parte de dentro. Só que aí chegou umas pessoas, né? Aí pediu churrasco e ficou na entrada do negócio. E ele tava de frente para a saída, né? Aí ele ficou assim, e olhava para um lado, e olhava para o outro. Eu digo, meu filho, tem um problema? Aí, desde que era a mulher que estava atrás de mim, que eu estava de costas para a rua, ele estava de frente, a mulher parou e ficou olhando para ele. E ele desviando, e ele começou a desviar, olhar, desviar, e ficou, poxa, por que essas pessoas? Ele disse, como? Ele disse, o que essas pessoas têm que ficam olhando pra gente? Um negócio assim. Aí, o que foi, meu filho? Que tá te incomodando? Quer trocar de lugar comigo? Aí ele, não, eu aguento. Mas ele ficou super incomodado, ele ficou todo, sabe, diferente, ele ficou assim, ele não olhava de jeito nenhum para lá, para onde a mulher estava. Então essas coisas, né, aconteciam e eu também não percebia, né? E na escola também ele não consegue conversar, né? Desenrolar um diálogo, essas coisas. Então foi assim, através de uma dor de ouvido, que eu não esperava, que eu descobri que Rafael era TEA, né? Graças à médica que foi super atenciosa, porque por mim, eu jamais teria percebido, né? Ele começou a tomar medicamento para memória, porque ele como é que ele falou para mim, o psicólogo disse que o dele o TEA dele é com... Pronto, eu esqueci agora. Toda vez eu esqueço essa palavra. Alguma coisa cognitiva. Alguma coisa que prejudica o cognitivo, né? O lado mental da pessoa. Aí logo de cara eu fiquei logo pensando, meu Deus, fiquei logo super amedrontada, com medo de meu filho ter Alzheimer, de meu filho perder a memória novo. Veio um monte de... Porque a gente que é mãe se preocupa com tudo, né? E o pior, que a gente se preocupa por antecedência. Mas só que hoje eu procurei, desse tempo pra cá, procurei tranquilizar mais o meu coração em relação a isso, né? E a gente vai tratando, vai cuidando com o tempo. Sim, a palavra é comprometimento. Ele tem comprometimento cognitivo, né? Que é a parte cognitiva. Então, a gente vai cuidando, né? Vai tratando e fazendo o que pode. Eu tento dar o meu melhor a eles, cuidar deles com o maior carinho, o maior cuidado que eu posso dar, atenção, cuidar deles, dar o melhor de mim. E tento não pensar muito no amanhã, sabe? Não pensar muito no amanhã. Eu pensei muito no começo, meu Deus, se me acontecer alguma coisa, e quando eu ficar mais velha, quem é que vai cuidar desses meninos? E como é que vai ser? Dizer que eu não me preocupo, eu estaria mentindo, me preocupo, mas eu não tenho mais aquela ansiedade doentia, de me preocupar ao ponto de parar de viver o momento que a gente vive hoje por conta de uma preocupação. Porque o perigo está aí, né? Você parar de viver o momento de hoje se preocupando demais com o amanhã. O amanhã ele pertence a Deus. E hoje a gente faz a nossa parte, né? A gente dá o nosso melhor, a gente cuida e pede a Deus proteção e saúde para a gente continuar, né? E o importante é isso aí, a gente dá o nosso melhor. E foi assim que eu descobri. E a audiometria dele não deu nada, graças a Deus, o problema de ouvido não deu nada, né? Então até hoje ele faz terapia, ele tem acompanhamento. Essa semana ele vai para o psiquiatra, que é 3 meses, psiquiatra. Essa semana tem, né? Então... é assim, a vida é essa, né? A gente, às vezes, vem coisas pra gente que a gente menos espera.
Mas se foi dado algo para você, receba e cuide com carinho, com amor, né? Porque Deus sabe a bagagem que cada um pode aguentar, né? Então, mesmo assim, eu sou muito grata por meus filhos, eles são filhos maravilhosos. Tenho uma filha também que é maravilhosa. Meus filhos todos são maravilhosos, são bênçãos de Deus. Todos eles são bênçãos em minha vida. Então, esse vídeo hoje foi para falar, né, de como eu descobri, né, o Thea em Rafael. E sim, também é aconselhado na questão dele fazer esporte, né? Rafael gosta de boxe, praticar boxe. Tentei, coloquei ele no Muay Thai, foi perda de tempo, tinha gratuito, né? Comprei sua farda, mas acabei devolvendo porque ele não quis. Eu acho que ele não quis, por conta que era muito em grupo. Ele treina boxe, mas ele treina só com um amigo dele, né? Ele só tem esse amigo. E eu peço muito a Deus que eles sejam sempre amigos, porque eu não quero que meu filho seja um rapaz, um homem sem amigos, né? Porque nesse mundo ninguém vive só. Então, eu peço muito a Deus. Inclusive, eu acho que esse amigo dele nem sabe que ele é Thea. Eu acho que ele nem falou com medo dele se afastar dele, né? Então, eu acho que foi por isso. Ele tinha contato com as outras crianças, os outros rapazinhos, mocinha lá no Muay Thai, e ele ficava muito incomodado. E ele simplesmente um dia ele disse que não queria. Então tudo bem, eu aceitei, né, a decisão dele. Hoje ele pratica boxe, treina sozinho com esse amigo dele. E o esporte é bom, né, para a questão do corpo, do cérebro e tudo, né? Mas mesmo assim, ele esquece muitas coisas. Eu converso com ele aqui, daqui a pouco se eu perguntar alguma coisa ele esquece. Então é assim, e a gente vai levando. Às vezes a gente tá muito gargalhado aqui, a gente ri. Quando minha filha tá aqui a gente ri muito, porque às vezes a gente tá conversando uma coisa e chega Rafael, não tem como não rir, porque aí ele vem com uma coisa totalmente diferente, ou ele não entende o assunto e fica boiando, e a gente cai na gargalhada aqui. Mas é isso mesmo, então a gente tem que ir levando, né? A vida tem que ir levando, tem que ser feliz ao nosso modo, do jeito que a gente pode ser e com aquilo que a gente tem. Então, o vídeo de hoje foi esse. Obrigada por ficar. Seja sempre muito bem-vindo e até o nosso próximo encontro.